Você já sentiu que ama a Deus, frequenta a igreja, mesmo assim se sente perdido na vida? Esse é o cenário de muitos jovens hoje em dia. Eu sou Leandro Mariano e quero trazer para você esse diálogo, essa conversa sobre isso. O problema aqui não é a igreja, e não quero nem atacar a igreja nesse vídeo, mas é a informação sem informação. Você é ativo, frequenta um lugar que tem programações, vez ou outras que você se sente incluso, às vezes você até ajuda, mas isso não preenche aquele vazio que tem aí dentro do seu coração. Justamente é o que você busca no seu relacionamento com Deus. A gente tem um problema levantado por Oséias, por exemplo, em que ele diz que o povo perece por falta de conhecimento. A pergunta que eu faço para você é: você conhece a Deus? Você sabe definir quem é Ele na sua vida? Quem é Ele para você? Como que Ele se manifesta no dia a dia ou na maneira como você o busca na própria igreja? Porque aqui a gente tem, no contexto de Oséias, levantando esse problema e fazendo esse apontamento, justamente o povo muito religioso, mas sem aliança nenhuma com Deus. Às vezes o que você está realizando nada mais é do que seguindo o exemplo dos outros, porque é legal, porque está na moda, porque simplesmente hoje em dia, principalmente no Brasil, é popular fazer parte de uma igreja, de um ministério de jovens, de juventude que é bem conhecido na internet, e isso soa muito bem para as pessoas. E aí talvez dentro da sua busca, essa busca nunca sai da camada superficial, onde de fato você não sente Deus na sua vida, de fato você não sente um sentido para você seguir. E isso é mais comum do que parece. A gente tem aqui jovens cheios de atividades, programações que são infinitas, eventos maravilhosos, que até tem uma proposta de te apontar o caminho para um relacionamento com Deus, mas você não segue adiante, você não dá o próximo passo, você segue vazio e segue sem seguir essa direção. Por isso é importante a gente trazer aqui um exemplo da nossa geração, que são os grandes eventos sem bandeira, sem igreja, e eles têm uma proposta de unir os jovens de várias denominações. Isso é muito legal, mas às vezes a grande falha é não existir discipulado, não existir caminhada, não existir tempo de compartilhar. Olha só, a W. Tozer, que é justamente um teólogo passado, ele teve uma vida muito simples, era um cara muito dedicado, autodidata, e ele buscava um relacionamento com Deus muito profundo. Ele fez um apontamento exatamente falando da nossa era moderna. E aí uma das frases dele, elas dizem exatamente assim: a fé moderna aceita Deus sem exigir uma mudança moral. Muitas vezes você se considera uma pessoa que tem fé em Deus e você acredita, você não duvida, mas isso não implica em mudança nenhuma em quem você é e em quem você está se tornando. Isso é comum na fé moderna, é comum nos nossos dias. Ser raso e não ser profundo vai apontar sim para uma crença existente sem poder de mudar quem nós somos, nós pensamos, o que nós fazemos, e aí você tem uma bagagem enorme aí de um passado talvez que não traz muito orgulho, mas ao mesmo tempo você se aceita dessa forma e diz assim: ah, não preciso mudar. É uma espécie de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, não vou mudar. Isso acaba às vezes trazendo para você justamente esse sentimento de não se sentir preenchido, não sentir que esse vazio dentro do seu coração vai tomar um rumo ou vai criar um sentido. Por isso a gente precisa lutar contra uma proposta de cristianismo que virou algo que apenas consola, mas não transforma. Fuja de uma espiritualidade que só massageia o seu coração no momento de dor, mas que não gera mudança, não traz uma reflexão. Tudo começa aí na reflexão. Quando você tem a proposta justamente de mudar e de fazer diferente e de agir, como a gente já viu por aqui. Aqui a gente tem a proposta de olhar, por exemplo, para a Bíblia e ver a história do jovem rico, que era alguém que tinha uma moralidade aceita pelas pessoas da época. Ele tinha um compromisso religioso, buscava uma espiritualidade ali e tinha disciplina também. Mas
Faltava o que para ele? A decisão de seguir o propósito de Deus, de se render aos pés de Jesus. Aquilo que ele possuía como bens era muito maior do que isso. E era a prioridade dele. Por isso entenda que muitos jovens de hoje em dia, eles querem Jesus apenas... Muitos jovens de hoje em dia, eles querem Jesus apenas como um acréscimo, apenas como um a mais, um plus. E não querem ele como o centro das próprias vidas. Por isso, queria que você refletisse aí com você mesmo. Talvez você não esteja perdido. Talvez você só nunca tenha sido discipulado de verdade. Talvez você só realmente ainda não tenha tido a oportunidade de caminhar com alguém e vai dizer a verdade para você sobre o que o evangelho precisa transformar no seu coração. Isso é caminhada cristã, ombro a ombro, vida na vida. É alguém para crescer, alguém para dar conselhos. Isso com certeza muda quem nós somos amanhã, através de um coração ensinável, coração aberto a desfrutar de um relacionamento cristão, como Provérbios vai dizer em Provérbios 17, assim como o ferro afia o ferro, amigo afia o amigo. É quem diz a verdade pra gente sem rodeios e sem receio de ser interpretado mal ou não. Mas onde existe intimidade, compaixão, honestidade, transparência. Então, jovem, adolescente, busque um relacionamento profundo para você sentir a diferença do evangelho na sua vida. Fuja da mordidão e fuja do que é raso. Mergulhe mais fundo, caminhe mais próximo de Deus. Aproveite para crescer na fé e ande com pessoas que estão buscando esse mesmo propósito, pessoas que estão buscando o mesmo caminho. Que você possa desfrutar desse relacionamento profundo com Deus. Nos próximos vídeos aqui a gente vai falar um pouquinho sobre identidade, constância e propósito. Então fica por aqui. Se você foi edificado por esse vídeo, curte, compartilha, se inscreve aqui, não deixa de acompanhar. Tenho certeza que a gente tem muito para crescer e acrescentar aqui juntos. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!